Olá investidor, tudo bem com você? Rodrigo Rebeck por aqui, trazendo mais uma análise bacana no canal Bolsa Fácil. E para o papo dessa segunda-feira, dia 16 de setembro de 2024, eu separei para a gente conversar sobre as ações da XP Investimentos pelo ticker XP.US. A XP, que é uma corretora em atuação aqui no Brasil, mas as suas ações estão listadas na Nasdaq em dólar, lá em Nova York, disponível para você aqui na plataforma da Active Trades. Se caso fizer sentido para você, se caso você tiver interesse em investir na XP, você pode fazer isso através da sua conta no exterior na Active Trades. E eu vou deixar para você o link na descrição desse vídeo para você poder abrir a sua conta, tá? Bom, então vamos passo a passo para você poder entender todo o contexto desse estudo de caso, dessa análise. Aqui no site Investidor 10, então, traz para você um resumo sobre a companhia. Bastante interessante essa parte do site, porque a XP ela é bem conhecida, mas se caso você estiver investigando uma companhia que você não entende, esse resumo aqui ele é bastante prático. O que acontece? Tá? A XP, então, é uma holding, é uma grande corretora aqui no Brasil, que administra, a holding administra, então, a XP Investimentos, a XP Educação, XP Corretora. Eles têm também o asset lá dos fundos de investimento e tem também outras corretoras do grupo, que é a Clear, a Rico, além do seu site, do seu canal de notícias e informações, que é a Infomoney. O que acontece? Você pode ter a conta de operações, a conta de investimentos na corretora que você quiser. Seja uma corretora que você tem afinidade, seja por indicação, alguma coisa nesse sentido, tanto aqui no Brasil como lá fora. Mas isso não impede que, uma vez que você tenha a sua conta como trader, como investidor, de você poder investir em outras corretoras. Se fizer sentido para você de investir na XP ou em alguma outra companhia do setor financeiro, você pode fazer isso. É como se você tivesse uma conta corrente no Banco do Brasil e você quisesse investir nas ações do Itaú. Apesar de serem companhias concorrentes, uma atividade não impede a outra atividade. Então você tem ali a sua conta no Banco do Brasil, você gosta do Banco do Brasil, você tem ali proximidade com o seu gerente, enfim, tem um bom custo-benefício, mas uma vez como investidor, você identifica que as ações do Itaú, por exemplo, em determinado momento podem ser uma boa opção e você acaba investindo no Itaú. Então, acho importante a gente ressaltar esse contexto, tá? Que você tem a chance, não sei se você investe ou não pela XP, mas se você achar interessante, você pode ser, se você opera pela XP, mas você pode investir na companhia se fizer sentido para você. Bom, graficamente, eu opero no longo prazo, em ações no longo prazo no Buy and Hold, e eu recomendo que você opere no gráfico semanal, porque para mim fica muito bem desenhado, fica mais fácil de você identificar as movimentações do mercado e as regiões de interesse, tá? Tivemos aqui em março de 2023 o papel fazendo a mínima na região de 10 dólares. Em março até agosto de 23 nós tivemos uma valorização bastante interessante, praticamente 170%, até a região aqui de 27 dólares. Depois, ao longo de 23, o papel recuou 30%, de agosto até outubro, mas em outubro tivemos a formação de um suporte interessante aqui na casa de 19 dólares, que jogou de novo os papéis para cima, numa valorização de mais 35% até o primeiro trimestre de 24 na região de 26 dólares. Aqui a gente já começa a entender que nos últimos meses a gente tem a formação de uma região de resistência interessante entre os 26 até os 27 dólares. E aqui é um outro ponto também, uma outra região que a gente precisa prestar atenção, que era uma região funcionando como suporte. Nós tivemos a entrada dos compradores aí
nos 19 dólares lá em outubro de 23. Depois tivemos um segundo teste desse nível, o mercado ameaçou subir, não subiu. Nós tivemos aqui, nesse ponto, uma forte entrada dos vendedores. E olha que interessante, a inversão de polaridade. Essa região que era suporte, despertando o interesse dos compradores, uma vez que ela foi rompida, ela começou a funcionar como resistência. A gente vê nos últimos meses como os preços eles vêm batendo nessa faixa de preços e ainda não conseguiram romper. Se caso a gente tiver o rompimento, vamos voltar aqui. Se caso a gente tiver o rompimento acima desses 19, desses 20 dólares, a gente pode ter um rally, uma esticada de alta das ações da XP até essa região de resistência. Esse ponto aí mais interessante que a gente pode observar nos últimos meses com uma potencial valorização de 29%. Aqui na parte de baixo. Então, no começo de agosto que nós tivemos as bolsas caindo como um todo, né? Aquela preocupação de provável recessão nos Estados Unidos, o Banco Central do Japão também alterando a sua taxa de juros e mexendo o carry trade a nível global. Se a gente considerar esse último topo que nós tivemos em março de 24 até agosto, foi uma desvalorização de menos 42%. E eu gosto muito desse movimento de queda, porque eu entendo que pode ser a chance de você comprar uma ação boa quando ela está barata e aí no longo prazo você surfar uma valorização interessante e também ficar melhor posicionado no recebimento de dividendos. Essa vela aqui do começo de agosto foi importante, na região de 15 dólares teve uma forte entrada dos compradores até o fechamento do gap. A gente vê como o movimento foi testar essa região de interesse, antes suporte, agora funcionando como resistência. O mercado bateu lá, corrigiu um pouco e na semana passada nós tivemos uma entrada forte dos compradores de novo. Na semana retrasada, esse doji, essa vela de dúvida, trazendo uma desconfiança no mercado se os preços poderiam continuar caindo. E na semana passada, forte entrada dos compradores rebatendo, praticamente anulando a força de venda nessa região por causa do doji. Então agora a gente fica de olho, porque eventualmente nessa semana aqui, vou voltar, peraí. Eventualmente nessa semana ou na próxima, enfim, se a gente tiver um movimento de alta forte, consistente, interessante, a ponto de efetivamente romper essa região de resistência que a gente comentou, pode abrir espaço para os preços subirem para nossa última resistência vigente aí entre 26 e 27 dólares. Então a gente precisa ficar atento a esse possível movimento que vai se desenhando, tá? Vamos dar uma olhada em alguns números interessantes aqui da XP para ver o que a gente pode pensar, o que a gente pode identificar de eventual oportunidade. O PL, vamos só confirmar aqui, cotação de momento na casa de 19 dólares. Então, olha que interessante. A gente tem o papel na casa de 19 dólares. O lucro por ação dos últimos 12 meses foi de 1,56. E aí a gente tem esse múltiplo do PL trazendo, apontando para a gente nesse momento, um possível retorno, um possível payback do investimento em 12 anos. Esse nível de PL, para mim, é interessante porque aponta abaixo do meu filtro de 15 anos, onde você, teoricamente, você pode ter um retorno mais rápido aí do seu investimento. Depois, vamos dar uma olhada aqui na margem líquida. A XP, ela vem muito lucrativa nos últimos anos e principalmente aqui após o seu IPO. A gente vê, daqui a pouco vou mostrar para você uma planilha com esses números, a gente vê como a XP ela vem aumentando gradativamente o seu lucro líquido, mostrando o crescimento sólido, organizado, consistente, e aquela chance eventualmente de você ser um pequeno sócio de um grande negócio. Em termos de margem líquida acima do meu filtro de 10%, que eu gosto de aplicar, a média é 34,2% desse histórico aqui.
e atualmente em quase 60%, ou seja, a companhia altamente lucrativa, sem dívidas, com o caixa em ordem, trazendo para você esse diferencial aí dos serviços financeiros, tá? Vamos ver se a gente acha aqui algum outro número. O ROI também, retorno sobre o patrimônio acima de 20%, bastante interessante. Então, são números eficientes aí que a XP traz para a gente, mostrando aquela ideia de ser uma companhia boa, eventualmente aí a um preço barato que você pode aproveitar essa janela de oportunidades. Dividendos, tá? A gente vai ver daqui a pouco também na planilha lá de dividendos, a XP ainda não virou uma boa pagadora de dividendos, uma dividendeira forte aí na sua carteira, porém o yield atual acima do filtro de 6%, pode ser, tá? Pode ser no médio a longo prazo a XP pagar mais dividendos, distribuir mais dividendos aí aos seus acionistas. Entendo que nesse momento a companhia vem numa política de crescimento, de reinvestir para crescer cada vez mais, conquistar cada vez mais mercados. Agora, quem eventualmente aproveitar a oportunidade de comprar barato, tende a ter uma posição de dividendos mais interessante aí no longo prazo. Aqui, ó, esse gráfico de receitas e lucros. Então a gente vê como é uma curva sólida, organizada, ascendente, consistente. A companhia vem aumentando a sua receita e vem aumentando gradativamente os seus lucros. Deixa eu ver aqui se faltou alguma coisa. Não, isso. Agora vamos dar uma olhada aqui nessa planilha que eu gosto de montar, que eu acho que também pode te ajudar bastante a fazer essa interpretação de alguns números. Essa coluna aqui de lucro líquido, muito interessante. A gente vê como gradativamente, até aqui tem o percentual comparativo do resultado posterior em relação ao resultado anterior. Então, olha que interessante como ano a ano a XP ela aumentou o seu lucro. Ela vem crescendo, ela vem aumentando. A gente começou aqui com o exercício de 2018 na casa de 28 milhões de dólares e atualmente nos últimos 12 meses, 847 milhões, quase 1 bilhão de dólares aí de lucro líquido. Depois, aqui também no lucro líquido em relação à média, a gente vê também que ano a ano há um crescimento. O lucro de cada exercício posterior sendo acima da média que nós tivemos anteriormente. Aqui um ponto curioso, na cotação a gente vê que lá perto do IPO o papel estava em 39 dólares, agora na casa de 19. Então a gente vê que desde o seu lançamento, a sua listagem, há uma desvalorização de 50% e aqui pode ser o pulo do gato de você eventualmente comprar essa companhia a preços descontados e uma vez ela chegando ali no preço de IPO, você pode ter uma valorização interessante aí na sua carteira. O LPA também interessante, acompanhando a nossa sequência aqui de lucro líquido, crescendo ano a ano, né, aqui também sem muito segredo. E os dividendos ainda não virou uma dividendeira, pagando dividendos aqui no ano de 2023, mas a gente pode observar no médio a longo prazo o que a XP pode apresentar para a gente. Nesse gráfico fica mais fácil da gente entender porque eu lanço o lucro líquido do exercício em relação à média do lucro líquido. Essa linha laranja aqui a gente vê como a média de lucro líquido da XP vem subindo. E o mais interessante é que o lucro líquido de cada exercício vem subindo também, obviamente puxando essa média para cima, mas a cada exercício a XP vem se superando, vem conseguindo gerar mais receita e mais lucros, então a companhia com o pé no acelerador aí nos últimos anos, tá certo? Então trazendo para você essa análise aqui um pouco mais detalhada das ações da XP, para que você possa pensar um pouco se pode ser interessante na sua carteira, compartilhando com você a minha opinião. E se caso você quiser aprofundar os seus estudos aí em ações na Bolsa de Valores, aqui na descrição tem o link para o meu curso online Bolsa Fácil, tá certo? Grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo.
Tchau!